Campina Grande, terça-feira, 29 de julho. Estamos juntos outra vez para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Para aquelas pessoas que não sabem, nós estamos em uma excursão à Terra Santa, participando de escavações arqueológicas. Temos tido muitas experiências e nós, inclusive, desejamos compartilhar com você que está conosco. Porém, nós vamos também reprisar algumas das nossas excursões. Lembrando que nós já levamos 12 excursões à Terra Santa, estamos participando da 13ª excursão, agora especial para escavações arqueológicas lá no Monte Moriá. Então você vai ficar com algumas imagens do que está sendo a nossa excursão, mas antes você vai ficar com parte da reprise de uma das nossas excursões. Espero que você continue conosco. Em Cesareia Marítima. Antes de eu começar a contar a história dessa cidade, eu quero contar para vocês a história de uma pessoa específica. Essa pessoa se chama Herodes. Agora, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que Herodes não é o Herodes que vocês estão pensando. Não existe um rei Herodes. Existiram 3 reis Herodes. Eles são familiares. Tem o Herodes o pai e tem o Herodes os filhos. Primeira coisa, quando eu falo de Herodes, a primeira coisa que soa na nossa cabeça é Herodes. Quando eu falo o nome Herodes, qual a primeira coisa que soa na cabeça de vocês? Aquele que deu a sentença para Jesus ser crucificado. Exatamente, Herodes ele estava presente quando Jesus ele vai ser crucificado, ele está no julgamento junto com Pôncio Pilatos. Também Herodes ele vai mandar matar todas as crianças até 2 anos. Esse Herodes que vocês estão falando agora, ele é Herodes o filho. Eu quero contar para vocês agora a história de Herodes o pai, o primeiro dos 3 Herodes. Agora, o Herodes o pai, ele é conhecido na história como Herodes o Grande. Ele tinha alguns problemas. O filho tinha mais, mas o pai também tinha. O Herodes o pai, ele era completamente megalomaníaco. O que é megalomaníaco? Ele adorava tudo grande. E o segundo problema é que ele era paranoico. Ele achava que todo tempo tinha gente bolando planos contra ele. Bolando plano para matar ele, para tirar o poder nele. Mas bom, ele na megalomania dele, ele vai construir algumas das maiores coisas que a gente conhece em Israel até os dias de hoje. A gente vai conhecer Cesareia Marítima, que foi construída por Herodes. O Muro das Lamentações e o Templo de Jerusalém, construído por Herodes. A gente vai conhecer Massada, construída por Herodes. A gente vai ver Odion, de longe, construído por Herodes. E Herodes, tudo Herodes. O pai, ele vai construir tudo que a gente conhece praticamente em Israel nos dias de hoje. E esse famoso Herodes, o pai, ele vai chegar aqui, nessa praia linda, e ele vai dizer: que lugar bonito. Aqui tem uma pequena vila de pescadores. Mas eu vou pegar essa pequena vila de pescadores e transformar ela numa das maiores cidades de Israel. Nada mais, nada menos. Eu vou pegar uma pequena vila e transformar numa grande cidade. E ele pega essa pequena vila e ele faz exatamente o que ele diz. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver algumas das coisas que Herodes construiu há 2000 anos atrás. Agora, Herodes, ele era de que religião? Herodes, ele era... Ele era domeu. O povo, quer dizer, ele é domeu. Domeu é hoje em dia mais ou menos onde é a Jordânia. Mas a família dele vai se converter ao judaísmo. E Herodes vai nascer e crescer com uma religião judaica, mas com educação romana. Quer dizer, ele é um pouco de tudo. Mas a religião dele, ele é judeu. E ele vai reinar aqui em Israel, onde a maior parte da população é de judeus. Mas ele diz: eu quero ser um rei para toda a minha população. Eu também quero reinar para os não-judeus. Agora, como eu vou fazer isso? Eu vou construir Cesareia, eu vou construir essa grande cidade e eu vou dar ela de presente aos pagãos. Então a gente vai conhecer uma cidade de 2000 anos atrás
construída e feita para os pagãos. Apesar de ser Israel, ela foi feita para os pagãos. E a primeira coisa que a gente vai ver lá são estátuas. Vamos lá juntos? Então, pessoal, a gente está agora vendo estátuas. Estão vendo os restos de estátuas de 2000 anos atrás. Que pedra é essa? Que tipo de pedra é essa? Alguém reconhece? Eu não, mas eu chutei aqui. Mármore? Isso aqui é mármore, pessoal. Não existe mármore em Israel em nenhum lugar. Isso aqui, pessoal, eles trouxeram essas pedras desde a Turquia e desde a Grécia. Quer dizer, Herodes ele vai e ele traz o melhor, o mais luxuoso, ele faz o mais luxuoso possível e ele constrói uma cidade para pagãos. Quem lembra dos 10 mandamentos, pessoal? O básico do básico do básico são os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos diz que tu não vai criar imagens nem estátuas. E por isso, quando os judeus eles fazem... Hã? Exatamente, os judeus abominam as estátuas. A gente chega aqui em Israel e a gente vê um monte de estátuas. E não só estátuas, a gente também está vendo estátuas de homens nus. A gente está vendo coisas que absolutamente não são nada judaicas. E justamente porque aqui em Cesareia quem viviam eram pagãos, eram não judeus. E só pelo pé da estátua, pessoal, a gente consegue entender mais ou menos qual é o tamanho da estátua que estava aqui. Não era só um pé, tinha uma estátua inteira aqui. Porque tá assim os pedaços. Porque a cidade ela vai ser destruída, reconstruída, destruída e reconstruída várias vezes. Mas cadê o resto da estátua? Por mais que ela tivesse quebrado, talvez a gente conseguisse achar ela. O problema é que mármore é uma pedra extremamente cara. E durante o período turco otomano, quer dizer, antes do Estado de Israel, tiveram os britânicos, e antes disso tiveram 400 anos que Israel pertenceu à Turquia. E o que eles vieram? Eles vieram aqui em Cesareia e disseram, olha que legal, a gente tem uma extração de um local de extração de mármore. Não que seja um local onde tem mármore naturalmente, mas eles pegaram o mármore daqui e construíram outras coisas. Eles pegaram e simplesmente levaram o mármore embora. Então a gente tem a Cesareia inteira, mas o que é de mármore praticamente não sobrou. E eles provavelmente pegaram o resto da estátua, quebraram ela em pedaços e fizeram um balcão de cozinha. Eles fizeram outras coisas com o mármore que tinha aqui. Um novo céu, minha nova terra, um dia virá a nova Jerusalém, cidade de Jeová, ataviada de glória, nela se habitará um povo que é peregrino em terras estranhas está. A praça da cidade é tão bela que ninguém pode a comparar. Os muros de puro jaspe, o vencedor herdará. Ali não existe a morte, nem pranto, nem dor haverá. E as lágrimas dos olhos remidos, o Senhor as enxugará. A praça da cidade é tão bela que ninguém pode a comparar. Os muros de puro jaspe,
o vencedor herdará. As 12 são 12 portas da cidade, 12 pérolas, 12 anjos principais, que são as 12 tribos de Israel, os sentinelas dos umbrais celestiais. São 12 as portas da cidade, 12 pérolas, 12 anjos principais, que são as 12 tribos de Israel, o sentinela dos umbrais celestiais. Então, pessoal, eu só queria mostrar uma coisa para vocês no caminho. Primeiro, a gente está vendo aqui um desenho de como o teatro se parecia 2000 anos atrás. Além do que a gente vê, ele era muito mais alto, tinha aqui um terceiro andar, ele era coberto e toda essa parte aqui tinha uma grande parede cheia de estátuas e imagens, onde hoje em dia até esse toldo preto, quer dizer, ele era muito mais luxuoso ainda do que a gente vê. E aqui o que a gente está vendo aqui, tudo isso aqui são algumas partes que eram parte do teatro, pessoal. Veja, isso aqui é talhado em pedra. Isso aqui não é gesso, isso aqui é talhado em pedra, em mármore também. Então um teatro extremamente luxuoso. Porque quando Herodes ele faz, ele bota para quebrar. Ele realmente fazia o melhor e o mais luxuoso da época. E a gente vai agora ir para onde Herodes morava. A gente vai procurar o castelo dele agora. O lugar era na antiguidade. Estão vendo esse desenho aqui, pessoal? Esse aqui é o desenho do castelo do rei Herodes. Herodes ele governava na capital de Israel. Qual é a capital de Israel? Jerusalém. Mas obviamente todas as cidades que ele vai construir, ele também vai construir para si um castelo ou vários castelos. No caso aqui de Cesaré, ele vai construir esse castelo aqui. Estão vendo aqui essas colunas? Estão vendo? Estão vendo ali as colunas? É. Então aquelas colunas que a gente está vendo ali, é isso aqui. Estão vendo aqui o mar? E estão vendo que tem uma coisa que entra para dentro do mar, do castelo? É ali, estão vendo? O castelo ele segue para dentro do mar. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar e visitar o castelo do rei Herodes. Então, pessoal, o rei Herodes ele constrói esse palácio. Ele é um palácio, vamos dizer, a casa de férias dele, a casa de praia dele. Mas ele realmente governava em Jerusalém. Depois que ele morre, quem vai subir no poder é o filho dele. O filho dele vai ser um incompetente. E os romanos vão tirar ele do poder e vão dizer, ok, a gente vai colocar não um judeu a governar, a gente vai colocar um romano a governar. Quem vai governar essa região depois dele vai ser um homem chamado Pôncio Pilatos. Imagino que todo mundo aqui ouviu falar de Pôncio Pilatos. Agora, Pôncio Pilatos, ele acorda um dia e ele vai ser o governador, ele vai ser como o rei aqui dessa região. E a capital é em Jerusalém. Ele vai dizer, por que eu vou governar em Jerusalém? Jerusalém é a capital dos judeus. Qual é a maior cidade, a cidade pagã mais importante de Israel? Onde todos os pagãos estão? Cesareia. Cesareia. Cesareia foi construída com templos pagãos. Cesareia é uma cidade pagã. E por isso, quando Pôncio Pilatos sobe no poder, ele diz, eu vou pegar a capital de Jerusalém, dos judeus, e vou passar a capital para uma cidade pagã. E ele passa para cá a capital de Israel. E nos séculos seguintes, aqui vai ser a capital. E esse castelo aqui vai passar a ser o castelo não só de Herodes, mas vai ser o castelo de Pôncio Pilatos. Aqui viveu Pôncio Pilatos. E por isso, quando se fizer as escavações arqueológicas aqui, se encontrou essa pedra, essa é a réplica. A original está no Museu de Israel. Mas a gente vai ver que tem um texto. O texto está escrito aqui também. E o Tiberium Pontus Pilatus Prefectus Judea é. O que isso quer dizer? E o Tiberium, ele foi construído por Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. O que é o Tiberium, pessoal?
a gente... Como se fosse um rio, né? O Tibério, alguma coisa que ele construiu. O que é? A gente não tem a mínima ideia. Mas a gente também não se importa. O que importa é a continuação. Que aqui estava Pôncio Pilatos e ele era o governador da Judeia. Quer dizer, essa pedra aqui, pessoal, ela é da época certa, no lugar certo, ela se encaixa exatamente com as histórias bíblicas. Que Pôncio Pilatos vivia na Judeia, governava a Judeia. Desde aqui de Cesareia, a gente encontra a pedra de Pôncio Pilatos de 2000 anos atrás. A gente tá vendo, pessoal, que tem uma piscina no meio, tá vendo? Agora, Herodes não é pouco luxo. Essa piscina aqui, ela também, como tudo, tem 2000 anos. E ela é uma piscina de água salgada, ela tem uma ligação com o mar. Como a gente faz? Se a gente quer esvaziar a piscina, a gente abre a conexão. Quando a maré baixa, ela esvazia a piscina. Quando a maré sobe, ela enche a piscina. E assim a gente tem água limpa dentro da piscina todos os dias. Constante, exatamente. E aqui, por isso, tudo isso aqui, desde lá do início até lá, no final, depois das colunas, era o castelo de Herodes Pôncio Pilatos. Aqui essa parte ela foi mais destruída por causa do mar. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Literalmente, as águas aqui, 2000 anos, bateram no castelo e destruíram. Mas a gente ainda consegue ver como ele se parecia. E a gente vê também aqui os mosaicos, tá vendo? Onde estão sacos, tudo eram desenhos de mosaico. E tem um pedacinho ali que ainda dá pra ver. É tudo isso aqui super, super trabalhado, super luxuoso. Então, pessoal, nós estamos agora no bairro Nobre de Cesareia. Aqui tem um monte de casas de gente rica. Aqui a nobreza, os chefes do exército, aqui as pessoas importantes de Cesareia viviam no tempo romano. Também prova disso é o lugar que a gente está. Pessoal, o piso é feito de mármore. Tudo é feito de mármore, as colunas de mármore. Isso aqui é um lugar super luxuoso. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma casa de banho. Isso aqui é um spa de 2000 anos atrás. Nada mais, nada menos que um spa. Aqui a parte de fora se faziam esportes. Aqui se podiam também fazer tratamentos de pele, se passavam óleos no corpo. Aqui se podiam fazer massagens. Tem a pequena piscina onde vocês vão... Uma banheira, uma jacuzzi. Ali tem outra jacuzzi e, claro, jacuzzi não elétrica, pessoal, mas como se fosse uma piscina particular. E ali atrás tem também piscinas. Pessoal, aqui só gente rica e principalmente homens vinham frequentar. Isso aqui não é só o spa, isso aqui é como o clube dos ricos, onde eles vão e discutem negócios. Onde eles discutem, eu tenho uma filha agora que está chegando na idade de casamento. Será que eu posso casá-la com teu filho? E assim se faziam as discussões da alta sociedade. E claro, isso aqui é um clube particular, só a sociedade rica pode entrar aqui. E aqui viviam todas as pessoas importantes de Cesareia. As humildes não vinham. As humildes não vinha. Essa época era bem separada. Fazer os tratamentos. Porque pagava? Essas colunas aqui, elas sustentavam o teto. Isso aqui era fechado, pessoal. Os ricos não querem passar o dia inteiro aqui. Não, tinha teto aqui. Pátio livre, pátio fechado. Mas também os ricos não querem passar o dia todo no sol. Quando eles querem, eles têm sombra. Quando eles querem, eles têm sol. Por isso as colunas elas sustentavam parte de um telhado que tinha aqui. O meio era aberto, em volta tinha... Sim, exatamente. Em volta era fechado e no meio aqui era aberto. Agora, quem vivia por aqui também é um dos homens mais importantes de Cesareia. Eu não sei dizer para vocês, pessoal, se a casa dele era aquela ou aquela. Mas nesse bairro aqui viviam as pessoas importantes e isso inclui Cornélio, o centurião romano. Cornélio. Agora, eu vou fazer a introdução e depois a gente vai fazer a leitura do texto bíblico. A gente dormiu em Jope, certo, pessoal? E quando a gente estava em Jope, eu comentei com vocês de uma visão que Pedro teve em Jope.
Ele viu um lençol amarrado pelas 4 pontas descendo dos céus, e dentro do lençol todos os animais do mundo. Todos os quadrúpedes, todos os répteis, todas as aves do céu, e uma voz dizendo: Come. vai, mata e Aí ele come. respondeu: eu nunca comi coisa tão imunda. Exatamente. Os judeus, isso inclui Jesus, isso inclui os apóstolos até esse momento. Nunca tinham comido porco na sua vida. Nunca tinham comido frutos do mar. Nunca tinham comido cavalo. Nunca tinham comido uma série de animais. Porque é uma proibição judaica. E por isso, quando a visão diz para Pedro: vai, mata e come. E dentro dessa cesta tem, por exemplo, o porco, Pedro. E 3 vezes ele vai dizer, ele vai negar. E a voz 3 vezes vai dizer: vai, mata e come. O que Deus purificou. E ele agora vai e diz: esses animais estão purificados. E Pedro começa a pensar: o que essa visão quer dizer? Ok, obviamente, a partir de agora, as leis de alimentação mudaram. São outras. A partir de agora, se pode comer todos os animais. Mas Pedro diz: essa visão não pode ser só sobre comida, ela tem que ter um significado muito maior. E Pedro começa a pensar: o que será que essa visão quer dizer para mim? Enquanto ele está lá, vem e batem a porta soldados romanos, e dizendo: a gente busca por Simão Pedro, o centurião romano de Cesareia está te chamando. Cornélio está te chamando, mas em paz, não se preocupa. E Pedro vem até esse local aqui, até a zona aqui onde Cornélio morava, e eles se encontram. E a gente vai ler agora o encontro. Centurião Cornélio. Atos 10. Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Acabamos de aterrissar no aeroporto Ben Gurion e, como vocês podem perceber, muitos afirmam que Israel está em guerra. Aqui há verdadeira e autêntica paz. Vocês podem ver que nós estamos na rampa para fazermos o check-in de chegada e dezenas, se não centenas e milhares de passageiros oriundos de várias partes do mundo estão chegando à Terra Santa. Nós iremos fazer o check-in e depois nós estaremos viajando através da história, quando estaremos participando da excursão, né, do Monte Moriá.
onde estaremos lá participando com um grupo de arqueólogos. Opção para a Vida, deixando para você estas imagens. Registramos aqui a rampa de descida do aeroporto Ben Gurion. Portanto, espero que você, telespectador internauta do programa Opção para a Vida, continue viajando conosco através destas imagens. Isto é um país que está em guerra, mas a paz reina neste país. Vamos fazer uma pausa para dentro de alguns instantes continuarmos viajando na nossa chegada aqui no aeroporto Ben Gurion. Vamos receber as nossas bagagens e nós depois continuaremos a nossa viagem. Amanhã você está convidado a continuar viajando conosco através destas excursões, mas nós vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta música. Quem vai a Israel nunca mais será o mesmo. E até amanhã. Muros anciões, férteis campos teus, passado e presente, a história ali nasceu. Trilha anciã, incomparável chão, os chofarsons chamam por todos pelo ar. Nunca esquecerei, pra sempre te exaltar, o canto de Zion, eterno a proclamar, fé de gerações em nossos corações, o centro do mundo, de Deus eterno plano. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. De Deus a humanidade moveu o mundo todo, depois da ansiedade Zion se revelou, terra prometida, sagradas mãos de Deus, eras de esperança, pra sempre teu altar. Israel, Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Israel, santa preciosa, vamos proclamar, e em tua presença o mesmo não serás. E do alto monte Hermon ao fundo no mar morto,
das praias e areias do mar da Galileia, dos vales do Jordão até Jerusalém, a terra louvarás e o mesmo não serás, serás em Israel, terra de promessas, fervor do coração. Israel, Santa preciosa, vamos proclamar e em tua presença o mesmo não será.